Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 29 de agosto de 2024, já estamos finalizando aí o mês, hein? Como é bom estar com vocês nesse dia para juntos fazermos a leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixe também um comentário. Se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, Meditar e Orar. Lembre-se que desde ontem nós começamos com a nossa palavra-chave. Hoje nós teremos outra palavra-chave. Fiquem atentos aí na nossa leitura. Só lembrando que para participar do sorteio você tem que ter as 12 palavras-chave que nós vamos colocar até o dia 8, tá bom? Então acompanhe aí nossa leitura e a palavra-chave que virá daqui a pouco. Hoje nós leremos 1 Crônicas 24, 25 e 26. Então bora para a leitura sem mais delongas. 1 Crônicas capítulo 24. O serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú, porém, morreram antes do seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendentes de Eleazar, e de Aimeleque, descendentes de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar. Por isso, eles foram assim divididos. 16 chefes de famílias entre os descendentes de Eleazar e 8 entre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial por sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas. As famílias de Eleazar e Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe, a segunda para Gedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezir, a 18ª para Apises, a 19ª para Petaías, a 20ª para Jesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrassem no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. O restante dos levitas. Estes foram os chefes dos outros levitas, dos descendentes de Anrão, Subal, dos descendentes de Subal, Gedias. Quanto a Reabias e Sias, foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selemote. Dos filhos de Selemote, Jaate. Dos descendentes de Hebron, Gerias, o primeiro. Amarias, o segundo. Jaazias, o terceiro. Jecameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica. Dos filhos de Mica, Samir. Dos descendentes de Sias, irmão de Mica, Zacarias. Dos filhos de Merari, Mali e Muzi. Dos filhos de Jaazias, Beno. Os descendentes de Merari por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos.
de Quis Jerameel. Foram estes os filhos de Muzi, Mali, Éder e Jeremote. Estes foram os levitas de acordo com as suas famílias. Eles também lançaram sortes na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. 1 Crônicas, capítulo 25. Os músicos. Davi, com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbalos. Esta é a lista dos escolhidos para essa função. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão, e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de Jedutum, o pai deles, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romanti, Ezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maaziote. Todos estes eram filhos de Emã, o vidente do rei, os quais lhe nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão dos seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas na casa de Deus. Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e os seus parentes, todos capazes e preparados para cantar ao Senhor, totalizavam 288. Então lançaram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes as suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf, com os seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A segunda para Gedalias, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A terceira para Zacur, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A quarta para Isri, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A quinta para Netanias, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A décima para Simei, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 11ª para Azarel, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 19ª para Maloti, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 20ª para Eliata, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 21ª para Otir, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 22ª para Gidalti, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes. Ao todo eram 12. A 24ª para Romanti Ezer,
com seus filhos e parentes, ao todo eram 12. 1 Crônicas, capítulo 26. E a palavra-chave é os porteiros. Os porteiros. Essa é a relação dos grupos dos porteiros dos coraitas. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf. Foram estes os filhos de Meselemias: Zacarias, o primogênito, Gediel, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto, Elioenai, o sétimo. Foram estes os filhos de Obed-edom: Semaías, o primogênito, Jeozabade, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo. De fato, Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, o seu filho, também teve filhos que foram líderes na família do seu pai, pois eram homens capazes. Foram estes os filhos de Semaías: Otni, Rafael, Obed e Euzabade. Os parentes dele, Eliú e Semaquias, também foram homens capazes. Todos estes foram descendentes de Obed-edom. Eles e os seus filhos e parentes eram capazes e aptos para a obra. Ao todo foram 62 descendentes de Obed-edom. Meselemias teve 18 filhos e parentes chegados, todos eles homens capazes. Foram estes os filhos de Oza e Merarita, Sinri, que foi nomeado chefe pelo seu pai, mesmo não sendo o primogênito, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Ao todo, os filhos e parentes de Oza foram 13. Estas foram as divisões dos porteiros feitas pelos chefes deles. Eles cumpriram tarefas no serviço do templo do Senhor, assim como seus parentes. Lançaram sortes entre as famílias, incluindo jovens e idosos, para que cuidassem de cada porta. A porta leste coube a Selemias. Então lançaram sortes para o seu filho Zacarias, sábio conselheiro, e a porta norte foi sorteada para ele. A sorte da porta sul saiu para Obed-edom, a do depósito para os seus filhos. A sorte da porta oeste e da porta Salequete, na rua de cima, saiu para Supim e Oza. Os guardas ficavam um ao lado do outro. No leste havia 6 levitas por dia, no norte 4 por dia, no sul 4 por dia e nos depósitos 2 de cada vez. Quanto ao pátio a oeste, havia 4 na rua e 2 no próprio pátio. Foram estas as divisões dos porteiros descendentes de Corá e Merari. Os tesoureiros e outros oficiais. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados dos depósitos dos tesouros do templo de Deus e do depósito das dádivas sagradas. Os gersonitas, descendentes de Ladã, que eram chefes de famílias pertencentes a Ladã, foram Jeieli e os seus filhos Etan e Joel, seu irmão. Estavam encarregados da tesouraria do templo do Senhor. Dos filhos de Anrão, de Sar, de Hebron e de Uziel. Sebuel, um descendente de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado dos depósitos dos tesouros. Os parentes deles, por parte de Eliezer, foram seu filho Reabias, que foi o pai de Jesaías, o avô de Jorão, o bisavô de Zicri, o trisavô de Selomite. Selomite e os parentes dele estavam encarregados de todos os tesouros consagrados pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, que eram os comandantes de 1000 e de 100, e pelos outros líderes do exército. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. Selomite e os seus parentes também eram responsáveis sobre todas as dádivas consagradas por Samuel, o vidente, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Dos filhos de Izar, Quenanias e os seus filhos ficaram responsáveis pelos negócios públicos de Israel, atuando como oficiais e juízes. Dos filhos de Hebron, Asabias e os parentes dele ficaram responsáveis por todo o trabalho do Senhor e
pelo serviço do rei em Israel, a oeste do Jordão. Ao todo eram 1.700 homens capazes. De acordo com os registros genealógicos das famílias hebronitas, Gerias foi o chefe delas. No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e entre os descendentes de Hebron encontraram-se homens capazes em Jazer de Gileade. Gerias tinha 2.700 parentes, homens capazes e chefes de famílias, que o rei Davi encarregou de todas as questões pertinentes a Deus e aos negócios do rei nas tribos de Ruben e de Gade e na metade da tribo de Manassés. Encerramos nossa leitura por hoje, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus, além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 64:4. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes desse dia 29 de agosto. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 29 de agosto de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados e aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Parabéns também ao Luiz Felipe, lá de Rio de Janeiro. Parabéns ao meu primo Maurício Lima, lá de Tuiutaba, Minas Gerais. Parabéns a Daniele Palazzo, de Rio Verde, Goiás. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Quero orar por vocês. Vamos orar. Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder ao Luiz Felipe, ao Maurício Lima e a Daniele Palazzo mais um ano de vida, Pai, também aos casais e aos bebezinhos. Peço que o Senhor inunde a vida de cada um deles, ó Pai, das ricas bênçãos do Senhor. De amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de muitas felicidades, muitos anos de vida, Pai querido, harmonia no seu lar, em nome de Jesus, Pai, muita alegria mesmo para a glória do Senhor. Que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor se cumpra em suas vidas, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso, meus queridos e queridas, Deus é justo e bom. Vamos!